Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra para os nossos corações. Este momento, de uma palavra rápida, mas uma palavra eficaz, uma palavra que vai trazer um renovo para o meu coração, para o seu coração. Ela está lá em Jeremias 12, 5. Capítulo 12, versículo 5. Deus responde para Jeremias, Deus fala com ele: Jeremias, se com aqueles que estão indo a pé, você se sente cansado, você não consegue acompanhar, como vai ser com aqueles que estão a cavalo? Ou como vai ser com aqueles que estão correndo? É o que Deus está querendo dizer. Depois ele fala: se em terra de paz você não se sente seguro, imagine na floresta do Jordão. Ou tem algumas traduções que falam: imagina na enchente do Jordão. Deus, ele era maravilhoso porque ele sempre, quando ele falava na primeira aliança, ele usava de figura de linguagem. Jesus até usou isso na nova aliança. Mas na primeira ele usava muito de figura de linguagem. Por quê? Para dar exemplo, para que entre na mente do ser humano. Porque com exemplo é mais fácil. Igual quando você está na escola. Na escola tem sempre aqueles exemplos para você assimilar aquela matéria. Então olha o que Jesus começou a fazer depois. Tudo que ele falava, ele dava exemplos. Ele contava parábola. Ele ensinava, e a teoria, e ainda dava exemplo, e ainda praticava para aprender como se faz. E Jeremias podia, naquele momento, ele com certeza ele estava questionando a Deus do sofrimento, de tudo que ele estava passando. E o que Deus estava falando com esses dois exemplos? Ele estava falando: Jeremias, você não está conseguindo caminhar agora que os homens estão indo a pé, estão indo andando. Nesse momento, não é momento, Jeremias, de você ficar chorando, você ficar se lamentando e falando que não está conseguindo, que não está difícil para você. Vai vir dias piores. Vai vir dias que eles não vão vir a pé, eles vão vir correndo a cavalo. E aí, como é que você vai conseguir competir com eles? Se agora eles andando, você já está murmurando, você já está reclamando, já está num sofrimento que só. O segundo exemplo: se Jeremias, você está dentro dos muros de Jerusalém, você está se sentindo inseguro se você estivesse na floresta do Jordão. A floresta do Jordão naquela época ele tinha os mitos de que tinha demônios, tinha assombrações, a mitologia greco-romana e várias coisas. Era uma floresta virgem, densa. Lá também tinham muitos ladrões que fugiam e escondiam. Então Deus estava falando: dentro dos muros de Jerusalém você não consegue se sentir seguro? Imagina isso quando você chegar na floresta do Jordão. Ou na enchente, ele dá o exemplo, algumas passagens traduz como enchente, porque o Jordão, quando não tinha enchente, não tinha chuva, a água era tranquila. Mas quando tinha enchente, ele passava arrastando, arrancando, destruindo tudo que estava na sua margem. Deus estava falando com Jeremias: Jeremias, calma. Você nem começou o sofrimento que você ainda tem que passar para honrar o meu nome. Para que Israel saiba que eu usei um homem de Deus, mesmo com Israel todo contra mim. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, essa pandemia tirou a fé, tirou a coragem, tirou a fé de muitos. Muitos estão atemorizados, com medo. Muitos estão dentro das suas casas em pânico, ou com medo da economia, ou com medo de não ter o trabalho, ou com medo de uma insegurança, de assalto, disso, daquilo outro. E Deus está falando: nem começou a grande tribulação e você já está em pânico? E você já tem medo de tocar nas pessoas, e você já tem medo de profetizar, você tem medo de ir na igreja, você está vivendo como se fosse o fim dos tempos? Calma, coisas piores vão vir. Por que Deus fala isso conosco? Será que o nosso Deus é carrasco? Não, porque o nosso Deus, ele nunca trabalhou com um povo fraco. Ele nunca trabalhou com um povo medroso. Ele nunca trabalhou com um povo que corre diante do inimigo. Ele sempre trabalhou com um povo que enfrenta pelo poder de Deus. Essa pandemia é só o início.
Isso é só um ensaio. A máscara, isso, aquilo, outro, é só um ensaio. A proibição na igreja é só um ensaio. Vai vir dias que nós teremos que honrar Jesus com o nosso sangue. Haverá dias em que você vai ter que escolher ou alimenta a sua família e nega a Cristo, ou morre você e seus filhos de fome. É um sistema que está sendo preparado. Não tem como fugir disso. Ah, mas Deus não vai deixar que isso aconteça porque Deus não adianta filosofar, querer agir com forma romântica em relação à grande tribulação. O anticristo é inimigo de Cristo. O representante de Cristo na terra sou eu, é você. O representante de Cristo é a igreja. Não existe guerra se um lado se opôs. Se um lado sumiu, se um lado desapareceu, não existe guerra, não existe combate. Não há quem o oponha. Nós vamos honrar o sangue dos nossos primeiros irmãos, dos mártires que morreram, mas não negaram o sangue de Jesus, não negaram o chamado, não negaram a vontade de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho de Cristo. Não negue a sua fé, não tenha medo da morte, não tenha medo de nada, porque Cristo está chamando um exército forte. Nós estamos aqui para se opor a qualquer sistema do mundo. Nós não somos do que retrocedem. A palavra de Deus fala, sede forte, sede corajosos. Não é momento de começar a chorar e falar que não dá, que está difícil, não. É o momento de falar, isso aí é nada perto do que eu suporto em nome de Jesus. Vai chegar um dia que a sua fé será desafiada. Vai chegar um dia que você vai ter que colocar à prova o que você prega. Você precisa viver aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Amém? Quando você estabelece Deus na sua vida, a morte não mais importa, porque ela é só um fato que vai nos aproximar de Deus. Então, nestes dias, seja forte. Eu vou lançar uma série de palavras falando sobre o que vai acontecer daqui para frente com a vinda do anticristo. Eu agradeço a todos. Obrigado.